será a aprovação de uma lei dominical. Conquanto o objetivo dessa lei seja atingir os guardadores do sábado, ela não virá em forma de religião. Os argumentos utilizados para a aprovação dessa lei serão um eco em resposta aos problemas nas áreas ambiental, social, moral, econômica, etc. Inclusive, tivemos um aluno batista que guardava o domingo. Eu lembro que houve um impasse, porque ele tinha uma certa bolsa e ele foi escalado para o refeitório. E aí ficaram naquele impasse. E aí, mas você tem que vir no rodízio. Eu falei, mas o domingo é meu dia de guarda. E eu lembro que a pessoa responsável veio conversar comigo. Eu disse, olha, irmão, assim como a gente gostaria de ser respeitado no sábado, respeite. Quem é que acredita, tem a crença que o sábado é o dia do Senhor? É um problema de vocês. Se você disser que o outro que não aceita essa crença sua, que ele está errado, que você está certo guardando o sábado, isso você está quebrando a liberdade religiosa. Faz sentido isso? Está entendendo? Eu aceitar que o sábado é o dia do Senhor é uma escolha minha, é fé minha pessoal. Agora, eu virar dizer que o outro que não aceita que o sábado é dia do Senhor, ele está errado, isso não faz parte do cristianismo. Concorda, Maria? Ou pior, que o outro que expressa a sua religião de outra forma está conversando com demônios, demoníaco e tudo mais. Então, as minhas crenças religiosas, estou citando o sábado, que é muito forte para a gente, isso aqui é para mim, mas eu preciso aprender a respeitar o que o outro crê, a crença do outro. A liderança da igreja, a importância de se criar na igreja de Petrolina um fórum regional de liberdade religiosa. Gente, vale a pena deixar uma mensagem para o seu pastor presidente, seu pastor distrital. Pastor, vamos criar um fórum regional de liberdade religiosa? Nós do Fórum de Juazeiro, do Forli, estamos à disposição para ajudá-los. Saúdo você com a paz de Cristo, que é a mesma em seus corações, não sou hoje, mas eternamente. Amém? Bom, irmão, vocês sabem que desde quando saiu o decreto, no dia 2 de junho, da imagem da besta, nós aqui do canal Profecias Finais afirmamos que a lei dominical em prática sairá pela lei da liberdade religiosa. Mas quando esse presidente dos Estados Unidos entrou, o Biden, ele entrou com todo aquele aforismo sobre a questão do clima, né? E então todo o povo adventista começou a falar sobre o clima, até nós aqui do canal Profecias Finais mudemos e achamos que ele tinha entrado para colocar o decreto através do clima. Mas o que aconteceu? Deus nos revela através de sonho que nós estávamos fazendo coisa errada. Então nós mudemos e voltamos a afirmar que o decreto não sairá pelo clima, mas sim pela liberdade religiosa. Eu vou rapidamente aqui contar para os irmãos a revelação que Deus me deu, o qual compreendi que nós estávamos fazendo coisa errada e voltemos. Então eu sonhei que nós estávamos andando por uma estrada e nisso eu começava a cantar um cântico muito lindo, um cântico celeste, ou seja, um cântico que só existe no céu, não existe aqui na terra. E aquele cântico era muito bonito. Mas de repente eu comecei a ouvir um cântico muito alto e barulhento e feio. E esse cântico era da igreja adventista. E esse cântico era tão alto que tirava a minha atenção do cântico que eu estava cantando, e eu não conseguia mais cantar o cântico que eu estava cantando. Eu já passava a cantar o cântico que a igreja estava cantando. Então, quando eu tive esse sonho, eu compreendi que nós tínhamos mudado, né? Nós estávamos pregando que o decreto viria para a liberdade religiosa, que era a revelação de Deus, e agora nós mudemos para o clima por causa do cântico da igreja, por
causa do Cântico dos Adventistas, todos falando que viria pela lei do clima. Irmãos, eu quero dizer para vocês, o decreto dominical, ele não virá pelo clima. E ele é uma lei religiosa. Está entre os adventistas aí, dizendo que o decreto dominical não será uma lei religiosa, mas será uma lei do clima. Irmãos, isso não é verdade. A irmã White declara que o decreto dominical será posto pelas igrejas, pelos protestantes. Se as igrejas que vão colocar o decreto dominical, claro que o decreto vai vir por uma lei religiosa, né? Até porque, se não fosse assim, para que ia precisar unir a igreja com o Estado? A igreja foi unida com o Estado para poder colocar o decreto, porque a igreja não poderia colocar o decreto se ela não fosse unida com o Estado. Então, irmãos, quando a irmã White fala que eles vão usar por desculpa o clima, eles vão usar a sociedade, o bem-estar da família, essas coisas tudo, é porque quando sair o decreto dominical, em prática, eles vão querer fortalecer. Então eles vão usar como desculpa essas coisas, como o povo está fanático do clima, está fanático da família, então eles vão usar essas coisas para fortalecer o decreto dominical e vai sair mais decretos dominicais. Então é isso que ela fala. Mas o decreto dominical mesmo, quando sair nos Estados Unidos, ele vai ser uma lei religiosa. Ele não vai ser pelo clima, né? Quando sair o decreto dominical em prática nos Estados Unidos, eles vão querer fanatizar o povo sobre o domingo. Então vai sair vários decretos dominicais por todo o mundo. E cada um vai usar suas estratégias. Eles vão usar o clima como desculpa, vão usar a família, vão usar vários motivos. Mas o decreto dominical dos Estados Unidos mesmo, quando sair em prática, não vai ser pelo clima, vai ser uma lei religiosa. Só então, depois, para fanatizar o povo, eles vão usar esses argumentos. Porque sabe que as pessoas estão fanáticas desse assunto, né? Então, irmãos, é muito fácil nós compreender. É só nós estudar a palavra de Deus, que nós não seremos enganados. O decreto dominical, mais uma vez eu repito, ele é uma lei religiosa, não virá pelo clima, e sim pela lei da liberdade religiosa. Eu estou falando isso não de mim mesmo, mas por revelação divina. Como todo mundo aqui sabe, as pessoas que nos acompanham, que nós já colocamos vídeo falando que ele viria pelo clima, quando o Biden entrou. Mas Deus me repreendeu um sonho, que eu tinha deixado o cântico celeste para cantar um cântico feio, um cântico agitado, só por causa que a igreja estava cantando assim. Então, eu voltei atrás e estou afirmando para os irmãos que o decreto não vai sair pelo clima. Aviso: foi os judeus que pediram para os romanos a morte de Cristo. A história se repetirá. A Igreja Adventista pedirá para a Suprema Corte dos Estados Unidos para colocar o decreto dominical. O decreto dominical não sairá pela lei do clima. Sairá pela lei da liberdade religiosa. Presta bem atenção. O decreto dominical sairá pela lei da liberdade religiosa, a pedido da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista tem sua cadeira na ONU. É o pastor Ganouni Diop, que é o representante da Igreja Adventista na ONU. Também o pastor Ganouni Diop, ele é o diretor mundial de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E então o decreto dominical sairá nos Estados Unidos a pedido da Igreja Adventista. Mas o decreto dominical sairá com o nome de liberdade religiosa. E então a Igreja Adventista perseguirá todos aqueles que dizer que saiu o decreto dominical. Pois ela dirá: isso não é um decreto dominical, é uma lei nacional de liberdade religiosa para proteger todos os dias de guarda de todas as religiões. Aviso: quando sair o decreto dominical, esta alegação de que o sábado também será protegido é uma armadilha, para somente ganhar tempo, para eles poder fanatizar o povo a respeito do domingo, e finalmente permanecerá só o domingo. Mas nesse tempo Deus agirá, levantando com poder do alto os remanescentes, que estarão fora dos templos adventistas, para dar o aviso, que com o decreto dominical, caiu a grande Babilônia. Então, a ira da Igreja Adventista será terrível contra os remanescentes guardadores do sábado.
que pregam nas ruas e praças das cidades, avisando que saiu o decreto dominical, e que com isso, caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu, pois o domingo é o sinal da besta. A Igreja Adventista é a igreja líder desta última e grande perseguição contra o remanescente povo de Deus. Pois a Igreja Adventista fez parceria com a ONU para colocar as suas leis falsas de liberdade religiosa. E portanto a Igreja Adventista tem o poder civil nas suas mãos. E através do FORLIR, isto é, Fórum de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, se repetirá as mesmas crueldades da Santa Inquisição da Idade Média. A perseguição apenas mudou de nome, de Santa Inquisição, para Fórum de Liberdade Religiosa. Os defensores do decreto dominical, que sairá com o nome de Liberdade Religiosa, acusarão o poderoso movimento do Apocalipse 18, o quarto anjo, de intolerância religiosa, por causa do aviso que estarão sendo dado nas ruas e praças das cidades. Atenção! No começo, o decreto dominical sairá enganosamente, dizendo que também está protegendo o sábado. Mas a lei obriga somente que todos os setores de trabalho estarão fechados aos domingos. Nisto se verá que é o decreto dominical, pois a lei só obriga os setores de trabalho a fecharem somente aos domingos. Aviso: os pastores adventistas, para defender a falsa liberdade religiosa, enganarão seus membros. E ao passar dos dias, os pastores adventistas conseguirá fanatizar os seus membros a favor do domingo, e acusando os remanescentes de intolerância religiosa. E então pastores e membros da Igreja Adventista odiarão o Santo Sábado. E então todos os templos adventistas do mundo inteiro passarão a guardar o domingo. E decretos dominicais, e mais decretos dominicais, serão aprovados, para perseguir ainda mais os remanescentes guardadores do sábado, que estarão fora dos templos adventistas. Aviso: todos os decretos que sairão para perseguir o povo de Deus, sairão com o nome de liberdade religiosa. Até mesmo o decreto de morte, sairá com o nome de liberdade religiosa. Portanto, a falsa liberdade religiosa é a grande perseguição dos últimos dias. Só para lembrar, no dia 2 de junho saiu o decreto de imagem da besta, com o nome de liberdade religiosa. E portanto podemos dizer que já é o decreto dominical e oculto. Porque é pela esta lei de liberdade religiosa que sairá o decreto dominical visível, também com o nome de liberdade religiosa, a pedido da Igreja Adventista. E não esqueça disto: a Igreja Adventista se tornou o braço forte do papado. Pois quem está por trás da Igreja Adventista é o papado. Desde o dia 11 de janeiro de 2020 Deus passou a liderança para Elias Joanã e para Deusilene Souza. A nova liderança aprovada por Deus, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os remanescentes fora dos templos adventistas. E o mundo todo vai guardar o domingo adorando a besta. Eles conseguiram dominar o mundo. Eles conseguiram se filtrar nas igrejas. É por isso que as igrejas viraram morada de demônios. É por isso que está cheio de gays dentro da igreja. Por quê? Os jesuítas fizeram isso. É por isso que todas as igrejas estão cheias de homossexualismo dentro dela. Porque caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, coito de toda ave imunda e detestável.